Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Mais um vídeo aqui para nossa reflexão e eu queria chamar a sua atenção para essa palavra nessa manhã, palavra que se encontra em João, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 7, versículo 38. Diz o seguinte: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É importante meditar nessa palavra, né? Palavra que nos traz algo importante para a nossa reflexão. O Senhor Jesus, Ele próprio diz: quem crê em mim. Primeiramente, nós precisamos crer no Senhor Jesus. Primeira coisa é essa: quem crê em mim, em Cristo, Ele dizendo, né? Quem crê nele. Agora, não é de qualquer forma que nós precisamos crer, que nós podemos crer no Senhor Jesus Cristo. Olha, como diz a Escritura, né? Não é como diz o homem, não é como eu quero crer no Senhor Jesus, não é como diz a religião. Muitos escolhem crer em Cristo da forma que eles querem crer, né? Então, é importante a gente analisar, refletir nesse texto, né? Não é como diz a tradição, não é como diz a religião, mas precisamos crer no Senhor Jesus Cristo, como a Escritura nos ensina, né? A palavra do Senhor diz que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. E precisamos crer na palavra de Deus, precisamos crer naquilo que está escrito, como está escrito. Não é como eu quero crer, não é como dizem que eu tenho que crer, não, eu tenho que analisar se é assim que a Escritura me ensina. Por isso nós precisamos refletir, conhecer a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz lá em Oséias que Deus, através do profeta Oséias, se referindo ao povo de Israel, à nação de Israel, Deus diz: o meu povo é destruído, foi destruído porque rejeitou o conhecimento. Quantas pessoas têm buscado criar o seu próprio evangelho, criar a sua própria fé, crer de acordo com o seu próprio eu, é o evangelho segundo eu mesmo, evangelho segundo a tradição, evangelho segundo a religião. E por causa da tradição, o próprio Cristo diz aqui na palavra que por causa da tradição dos fariseus, eles anulavam a palavra, a Escritura, né? Os mandamentos do Senhor. Então nós não podemos anular a palavra de Deus por causa da tradição, por causa do que eu acho, não. Nós temos que crer no Senhor Jesus Cristo, porque foi Ele que morreu na cruz do Calvário. Foi Ele que foi enviado, foi Ele que veio como o Cristo, o ungido, o enviado, o Filho de Deus. E precisamos crer nele, como diz a Escritura. E que Escritura é essa? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A Bíblia é a palavra de Deus. O salmista diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Mateus, Lucas dizem que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o Senhor Jesus diz que quando nós cremos nele da forma correta, como diz a própria palavra, como ela nos ensina, quando nós buscamos na fonte aprender da palavra, aprender do Senhor verdadeiramente, ele diz que do nosso interior fluirão rios de água viva. Quando Jesus diz isso, no versículo 39 diz: isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem.
Por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo é aquele que foi enviado pelo próprio Cristo. Ele diz para os seus apóstolos, olha, eu não vos deixarei órfãos, mas eu enviarei o Espírito da verdade, o Consolador. Ele estará convosco para sempre, todos os dias ele estará convosco, né? Sempre. E ele vos guiará em toda a verdade. E ele diz, quando ele vier, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando o Espírito Santo ele chega nas nossas vidas, quando nós ouvimos a palavra, damos crédito à palavra, cremos na palavra, quando nós deixamos o Espírito Santo nos revelar o que a palavra nos ensina, ele vem habitar nas nossas vidas. E a partir daí, ele diz que do nosso interior fluirão rios de águas vivas, ou seja, a vida de Deus passa a se revelar em nossa vida. A salvação, a vida eterna que vem através de Cristo, através do Espírito Santo, na nossa vida, passa a ser real, passa a jorrar para a eternidade, ou seja, nós passamos a ter em nós, no nosso interior, no espírito, no homem interior, no nosso espírito, o Espírito de Deus, né? Que testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito de Deus testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, quando nós temos verdadeiramente o Espírito Santo, quando nós cremos em Cristo, como diz a palavra, não é como diz a religião, a tradição ou o homem, ou como eu quero crer, é como diz a palavra. Então nós vamos frutificar pelo Espírito. Nós somos transformados em novas criaturas. Já não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito, como diz lá em Gálatas. Então nós passamos a frutificar, a revelar através da nossa vida, através das nossas atitudes, o fruto do Espírito que habita em nossa vida. E esse fruto você vai encontrar lá em Gálatas capítulo 5 e versículo 22. São o fruto do Espírito Santo, né? Que são, a palavra diz fruto, mas que se revela em vários frutos, né? Amor, paz, alegria, longanimidade, domínio próprio, mansidão, benignidade, né? Então, quando é que nós podemos frutificar? Quando nós temos o Espírito Santo. Então, do nosso interior flui rios de água viva, flui a presença de Deus. A água viva diz respeito a quê? Ao Espírito Santo, né? Olha, isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Amém? Então, como você tem crido na palavra? É de acordo com a religião? É de acordo com aquilo que a religião ensina? Porque muitos preferem obedecer à tradição, à religião, do que à palavra. Então analise se a sua vida, se a sua prática de fé tem sido baseado na palavra ou na doutrina da sua religião, da sua denominação. Analise, medite, reflita, pois o Senhor vem buscar um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro, um povo transformado, que nasceu de novo, que tem vida com Deus, mas que acima de tudo honra e ama a lei do Senhor, que é a sua palavra. Amém? Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? E com essa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo.